Então, o nosso objetivo aqui, nessas 3 lives, né, foi dar início a uma série de conteúdos que a gente vai continuar passando aí para vocês. E isso tudo foi desenvolvido baseado na nossa vivência de consultório, com as queixas e com as dificuldades apresentadas pelos nossos pacientes. Então, aí eu e a Renata, a gente falou, poxa, a gente precisa colocar informação para as pessoas, por que não pensar num produto, em formas das pessoas entenderem que o que elas estão fazendo não vai dar certo, né? Não é efetivo, talvez traga um resultado momentâneo, mas esse resultado não se sustenta. Então, o programa Levemente é uma forma de você emagrecer sem dieta, mas através de uma consciência, de um estilo de vida. E o tema da live hoje qual que é, Rê? 4 regras de ouro para o emagrecimento ele ser Perfeito. eficaz, que é o que a gente quer, eficaz e definitivo. Regra número 1, tenha consciência. Tenha Desenvolva o autoconhecimento. autoconhecimento. Conhecimento. Consciência, autoconhecimento. Legal. Perfeito. E por que nós devemos desenvolver o autoconhecimento e como que o autoconhecimento vai ajudar a emagrecer? Eu falo bastante essa frase que eu gosto aqui no consultório, né? Autoconhecimento é autocura. Eu acho assim, a gente não muda o que a gente não percebe. Então, a única forma da gente mudar um hábito, um resultado ou um padrão é trazendo luz a essa consciência. E para a gente conseguir promover isso, para você conseguir saber o que está de errado na tua vida, quais são as tuas emoções, o que está acontecendo, você precisa se conhecer. A única pessoa que pode te ajudar a sair da onde você está é você. Autocura, autoconhecimento. Ninguém muda o que não percebe. Aí eu vou só finalizar rapidinho, eu vou falar um pouquinho mais nesse primeiro e a Renatinha falar nos outros, porque é muito importante. Às vezes a pessoa fala assim, ai, universo, eu quero emagrecer. Aí o universo vai falar assim, legal. Então, universo, eu quero emagrecer. Eu falo, entendi já, legal. É diferente de você falar, eu quero emagrecer 15 quilos em tanto tempo, a estratégia que eu vou usar é essa, tem data de início, tem prazo final, você desenvolveu uma forma de conseguir colocar essa sua estratégia de uma forma viável dentro da tua rotina. Então, veja, é diferente de você falar, eu quero emagrecer. Se você vira para o teu filho pequeno, não dá mais para usar o meu exemplo com o Marcelinho, que o Marcelinho daqui a pouco tá maior do que eu, né? Não, ele tá o Já pior. tá. Faz de conta que o Marcelinho era pequeno. Aí eu falo assim, ô Marcelinho, vai na casa dos teus amigos e se comporta. O que você fala se comporta para uma criança de 4 anos, né? Filho, Sim. você cumprimenta as pessoas, você faz isso, isso. Então, esse tipo de informação a gente só consegue traçar na nossa vida quando a gente percebe. Sim, perfeito. E aí, Mas Renatinha? assim, eu vou complementar aqui dizendo que o autoconhecimento, ele é essencial para o processo de emagrecimento quando a gente fala do entendimento das nossas principais dificuldades. Então, até um atendimento que eu estava fazendo agora. Ela conseguiu identificar que a maior dificuldade dela para o emagrecimento acontecer é a organização da casa dela. Então, a Olha, organização de compras, organização de rotina. Então, peraí, a gente já entendeu o problema. O problema não é comer, o problema não é cozinhar, o problema está no organização. Não sei o que fazer. Pronto, encontramos um caminho para ela. No Levemente, nós temos bola só sobre isso também. E tem também a questão do conhecimento dos seus sinais fisiológicos. Então, quando você se conhece, você sabe se você tem mais fome de manhã, se você tem mais fome à tarde, o quanto que é suficiente para você comer, o como você reage em situações onde as emoções falam mais alto e quais são os caminhos que você consegue encontrar de comportamentos alternativos a essas dificuldades. Então, o que legal. autoconhecimento, ele não é só importante, quer dizer, ele é essencial, porque eu concordo muito com você com a relação da autocura, mas ele também permite que você vá encontrando comportamentos alternativos às suas dificuldades.
Né? Então Eu acho é que muito importante. além maravilhoso, maravilhoso isso que você falou. E eu acho que além disso, dessa palavra, né, dessa frase, autoconhecimento, autocura, eu acho que ninguém muda o que não percebe, né? Ninguém muda o que não percebe. Então tem pessoas que elas falam assim: "Ah, eu comi tanto nessa semana e tá". E aí você fala assim: "Mas aconteceu algo nessa semana?" Sim, Não tinha me dado conta, mas foi a semana que eu entreguei os resultados do meu trabalho, que eu fiquei mais ansiosa por um determinado motivo. Mas ela não parou para associar que o sim, gatilho do comportamento, do excesso de alimentos que ela ingeriu estava ligado a uma emoção. Olha sim. aqui o que o professor Roberto Brito de Lima falou. Pode ler, Renatinha. Quer ler? Quer que eu leia? A palavra consciência vem do latim conscientia, conhecimento de algo. Se não houver consciência, é como fosse nada e nada não existe. Muito bom, né? Adorei, Então a sim. gente, perfeito, a gente precisa Sim, trazer realmente essa luz. Então, assim, vamos começar a se questionar, a perceber, a se colocar na vida dentro de uma consciência, presença presente, e não presença ausente. perfeito. Acho que só complementando, que eu me empolguei. A Por gente favor. tem essa coisa do. As pessoas, elas têm o costume do chicotinho, né? Pessoal mesmo. Ah, eu como muito doce porque eu não tenho vergonha na cara. Ah, eu no meu almoço não saio direito porque, eu sou sem vergonha mesmo. Ah, eu não consigo fazer nada mesmo. As pessoas se colocam numa posição de, eu não consigo mesmo. Ah, eu sou fraca. Mas na verdade, não. Você só não está fortalecida dentro das suas dificuldades. E você só consegue se fortalecer a partir do entendimento daquilo que te enfraquece, vamos dizer assim, né? Das Perfeito. dificuldades. Então, Que isso legal. também acho que é um ponto legal de tirar as pessoas do chicotinho que elas Se ficam se acolher, dando né? Se e se acolher. acolher. Qual é o É, meu problema? Eu perfeito. resolvo. Não, eu falo bastante aqui no consultório, assim, né? Se um amigo seu, uma pessoa que você ama muito, faz algo de errado, que você não aprova, você vai falar: não acredito que você fez isso, se joga pela janela, eu desaprovo isso, você tá errado, você é ruim. Você não faz isso, né? O que que você Não. fala? Não, calma, não fica assim, Quentinho. olha, você fez o que você podia, numa próxima vez você vai fazer melhor, você acolhe, né? Então, a pessoa mais importante da tua vida é você, ou se não é, deveria ser, porque ninguém ilumina sem luz. Para você ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor profissional, o melhor amigo, você precisa ter essa força em você. O único sentimento que te conecta ao Criador do universo é o amor próprio. Você precisa estar no seu melhor. Então, se você não for capaz de se acolher, de se olhar com gentileza, de se olhar com amor, não adianta você fazer isso para os outros, Jesus. Não é verdade? É verdade, é verdade. Mas o autoconhecimento permite que a pessoa se acolha, né? Isso é um Sim. problema, isso é uma dificuldade. Vou me acolher e tentar fazer o melhor. Então, adorei. Somos seres em evolução, somos seres duais, temos luz e temos sombras. Só Sim. seres perfeitos têm resultados perfeitos. Então, quando você se olha dessa forma vulnerável, dessa forma dual, você é capaz de entender que você está aqui para um aprendizado. Então, não dá para fazer tudo certo sempre, senão você vai viver Não. dentro de uma postura de insatisfação, né? Sim, mas dá sim para você falar aquela frase: eu já me conheço, então eu sei que nesse tipo de situação eu posso fazer diferente. Já que eu vou me expor àquilo que eu tenho dificuldade, eu sei quais outros caminhos eu posso fazer para amenizar isso. Então, Boa, autoconhecimento, chave da vida. perfeito. Segunda dica, Renata, qual que é? Segunda, vamos lá ver se minha memória tá boa. Não subestime o poder do hábito. É isso aí! Acredite no poder do hábito. E você sabe de onde que veio a teoria dos 21 dias? Não, pode contar. Vou contar a história. Na década de 50, existia um doutor e cirurgião, Dr. Maxwell Maltz, e ele percebia que quando ele fazia cirurgia de face ou amputações, demorava 21 dias para os pacientes se adaptarem, conseguirem identificar os resultados do processo que eles se submeteram.
Ele falou assim, nossa, mas eles convivem, por exemplo, no caso de uma amputação, com um membro fantasma. Por que que existe sempre esse padrão, esse tempo de adaptação, né? E aí ele percebeu que isso tem a ver com o tempo que o nosso organismo precisa para se adaptar a uma nova situação, ao tempo de regeneração das células, a informação que precisa ser assentada no teu cérebro. E essa construção toda entre a tua mente e o teu corpo demora um processo mínimo, um tempo mínimo de 21 dias. Então, assim, em primeiro lugar, é você identificar os hábitos negativos, os hábitos que estão sendo nocivos para a sua vida, e num segundo momento, você se questionar quais são os hábitos que eu gostaria de acrescentar, né? Como que vai funcionar essa rotina? E aí, quando você coloca isso como uma estratégia, como uma rotina a ser seguida, com novos hábitos saudáveis que estão condizentes aos resultados que você almeja, você deve sustentar isto minimamente por 21 dias. Senão, as chances de você voltar ao velho padrão é muito grande. É muito grande. Então, 21 dias é o tempo que a gente tem para fazer esse novo hábito fazer sentido, né? Ele ser mais Perfeito. natural. Legal. Muito bom. O hábito, eu gosto muito de falar para os meus pacientes que um hábito, que você falou dos hábitos ruins, né? Um hábito, ele só é claro pra gente quando alguém mostra pra gente que isso é um hábito. Senão a gente nem percebe. Ah, a pessoa que fica lá enrolando o cabelo, ela nem percebe, até que ela irrita alguém, né? Alguém fala assim, nossa, você não para de enrolar o cabelo? Aí a pessoa fala, nossa, eu nem percebi que eu tava enrolando o cabelo, desculpa. Porque a pessoa só percebe que ela tem um hábito a partir do momento que alguém mostra pra ela que aquilo é um hábito. Então, essa coisa da descoberta dos 5 hábitos ruins para serem melhorados é parte muito importante do processo. Porque você consegue perceber, vamos dar os exemplos mais básicos. Não bebo água suficiente, então já tem um hábito ruim que eu quero mudar. Então eu já consigo, se hoje eu bebo 2 copos, a partir de amanhã eu posso tentar beber 4, né? Aí Que eu já legal. troco um hábito pelo outro. Eu gosto muito de falar isso, eu não mudo um hábito, mas a gente troca um hábito pelo outro. Eu não tenho o hábito de comer frutas. Então tá bom. Então a partir de amanhã a gente coloca uma fruta todos os dias após o almoço, né, para a pessoa ir conseguindo colocar. Não é chegar e falar assim, não, o ideal não é comer uma, o ideal é comer 4 frutas. Mas gente, Entre o 8 e o 80 tem vários números, né? E entre o sim, preto e o branco, vários tons de cinza, né? sim, sim. Deixar uma base bem feita, né? Então, eu não tenho o hábito de me exercitar. Talvez isso seja um hábito mais difícil de ser mudado ali. Então, tá bom. O que que dá? Como é que a gente pode começar isso? Andar todos os dias ou começar a fazer uma atividade 2 vezes por semana dentro de casa? A gente começa com o possível, né? Depois a gente vai para o ideal, né? Para o mundo perfeito. Então, Perfeito. essa coisa do hábito, acho que é importante a gente falar aqui também, que exige paciência, né, da pessoa. Os ansiosos sofrem com essa coisa de É, hábito, né? Porque de mudar, meu Deus, eu quero já ver a resolução de todos os meus problemas e de todas as minhas dificuldades hoje. Isso é até uma conversa que eu tive no meu atendimento agora. Esse atendimento que eu tive foi muito enriquecedor, assim, para mim, pela troca que a gente teve. Ela estava com uma expectativa, né? Ela é mãe de um menininho de 4 anos. E ela estava com uma expectativa de oferecer para o filho a mesma coisa que a mãe dela oferecia para ela em casa, né? Variedade de coisas ali, de comidas, e uma comida diferente todos os dias, que não sei o quê. Aí eu falei para ela, cara, vamos alinhar as expectativas aqui daquilo que você consegue fazer de melhor, né? O que que dá para você fazer de melhor dentro da tua realidade? E esse alinhamento de expectativas, eu vi a cara dela assim, sabe? Sentindo um alívio de que, nossa, eu não preciso ser perfeita, eu tenho que ser real dentro das minhas sim. possibilidades. Então, a frase para ela foi: vamos fazer uma base bem feita, depois a gente se preocupa com os detalhes, né? Então, o detalhe do quanto de sódio que tem nesse queijo. Cara, primeiro bota o queijo para comer todo dia na sua rotina, depois a gente pensa
nas firulas todas. Um processo, né? Um Isso, processo. isso. Na natureza, a gente tem 4 estações do ano. Se você coloca uma sementinha na terra, você não colhe o fruto amanhã, né? Existem estações, existem processos, existe o tempo do tempo. E na nossa vida, a gente não pode esperar que as coisas sejam diferentes, né? Não, não. Então, acho que quando a gente fala do poder do hábito, né? De entender ali hábitos bons, trocar pelos hábitos ruins e trocar por hábitos melhores, existe um caminho aí no meio, né? Que é o caminho de alinhar as expectativas daquilo que é possível, diferente daquilo que é perfeito, e ao mesmo tempo conseguir ter calma no processo, né? Pegar e falar assim, não. Farei o melhor que eu posso hoje e depois eu aprimoro. Primeiro eu começo e depois eu aprimoro. E acho que Eu isso brinco. é. Eu eu amei isso que você falou e eu vou finalizar complementando assim, uma coisa que eu falo bastante aqui no consultório, assim, que as pessoas falam, ai, mas se minha vida fosse mais calma, se eu não chegasse tão tarde, se, né, eu falo, louca, para, ó, eu não falo assim, eu falo quase, às vezes eu falo com mais amor, né? Fala assim. Assim, mas Renata, eu tenho que parecer normal aqui. Assim. Não, eu falo mesmo. Eu falo assim, ó, não existe se, tá? Eu brinco até, se meu pai fosse rei, eu seria princesa, né? Isso é lindo. Mas não tem se. O que que é? O que que é? Essa é a situação real. Olhe para esta realidade e entenda o melhor que você pode fazer a partir disso, né? Isso, isso só vai fazer você gastar energia, não vai te levar a nada. Dá uns tapas, para, pé no chão, olha para o que é e faz o melhor que você pode fazer a partir dessa realidade. O copo tá meio cheio, não meio vazio, certo, Renata? Certo, perfeito. Vamos para a Adorei. terceira? Vamos. A terceira Então tá. esqueça tudo que você já aprendeu sobre dietas. Sim, Certo? esqueça se ele não te ama. Então vai. Sim. Por Esse é que com você. Esse é comigo. Por que você deve esquecer tudo que você já aprendeu sobre dieta um dia na vida? Porque são regras impostas por terceiras pessoas. São pessoas que não vivem na tua casa, não vivem na tua pele, não conhecem a tua rotina, não Sua sabem história. exatamente nada sobre você. Nada. Então, se você for optar por seguir uma regra de alguém, tipo a regra do comer de 3 em 3 horas, essa é a regra assim. Ai, gente, né? Passado, completamente passado. Por que uma regra de comer de 3 em 3 horas você precisa esquecer disso? Porque talvez de 3 em 3 horas você não tenha fome. É simples. Então, mas se eu não tenho fome, eu não como? Porque é uma regra. E aí, mas o metabolismo vai ficar lento. Não falam Não isso, o vai metabolismo vai ficar ficar lento. lento. Não vai ficar lento. Você pode respeitar o teu corpo de respeitar a fome dele. Se ele fala pra você que ele não tem fome às 8 da manhã, mas em algum momento, em alguma dieta que você já fez na vida, falou que não, você tem que tomar café da manhã, porque o café da manhã é a refeição mais importante do dia, é mentira. Essa pessoa não vive a tua realidade. Talvez o café da manhã seja a refeição mais importante do dia para alguma das pessoas que estão assistindo aqui a gente. Mas para outras pessoas, como eu, no caso, o café da manhã não é grande coisa, não faz diferença. Agora, bora sentar e fazer um lanche da tarde, porque para mim faz muita diferença, né? Mas aí você Perfeito. escuta assim, ai Que não, legal. lanche da tarde tem que ser só uma frutinha, né? Um Porque assim, iogurte não, um zero. iogurte. Mas, gente, dependendo do tamanho da tua fome, eu prefiro muito mais comer os alimentos que seriam colocados no meu café da manhã, pão, ovo, nananana, à tarde do que de manhã. Pra E mim, outra, a rotina, atividade física, como tudo. que essa pessoa, né, o que que ela tem de gasto calórico, qual que é o momento que ela tem de tempo real para parar, para fazer uma refeição, estando consciente, estando inteira. Então você tem que perceber a subjetividade, né, Rê? Tem que Aí, como perceber. essa pessoa funciona, não impor assim, isso é o Sim, certo. O sim. E jejum, né, que está na moda, proteína, dieta da proteína. são tudo estratégias.
São formas diferentes de você experimentar se alimentar. Eu faço isso, por mais que assim a gente tenha que, eu falo que a gente emagrece sem dieta, mas dentro do tratamento comigo, chega um determinado momento que a gente faz estratégias, sim. Você vai experimentar o jejum, você vai experimentar low carb, você vai experimentar diversas formas de comer, porque você vai descobrir coisas sobre você. Então, eu tenho uma estratégia que eu chamo carinhosamente de semana leveza, que eu faço com alguns pacientes. É uma estratégia fechada. E é impressionante os resultados que eu tenho em cima disso. Não, não estéticos, tá? Estéticos tem sim, porque é consequência. Mas as pessoas falarem, nossa, eu não sabia que era tão bom tomar um suco de manhã. Eu achava que tomar um suco de manhã ia me deixar com fome, irritada. Não, percebi que esse suco de manhã faz toda a diferença. Então, são formas, né? Você vai entendendo. A gente usa essas estratégias conhecidas para você ir descobrindo formas diferentes de comer. Você sai da tua rotina, né? Do teu hábito. Vamos para a quarta e última Vamos. dica maravilhosa da nossa live. A quarta dica, ela tem até a ver com o que eu estava falando agora, que é entenda sobre alimentação e nutrição. Sim, quando a gente quer ter autonomia de alguma coisa, a gente precisa conhecer esta coisa, né? Eu quero ter autonomia para ser minha própria social media, sei lá. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso Nossa, que estudar nome isso. chique, hein? Você gastou seu vocabulário hoje. Gastei. Você precisa fazer o quê? Estudar isso. Na alimentação é a mesma coisa. A gente precisa entender combinações, carboidratos, proteínas, alimentos in natura, processados, ultraprocessados. Então, esse entendimento do que tá dentro. Ó, eu não tô falando de permitido e proibido, tá? Não, não confundam agora. Mas a gente está falando de alimentos que fazem uma base saudável e alimentos que não fazem uma base saudável. A Renata lê um rótulo com os pacientes dela, não é? Sim, Vai aprender a ler rótulo, parece um bicho, assim, fala, vamos lá, vai, o que é gente isso? sempre estuda rótulo. Porque quando você tem conhecimento, você tem liberdade, certo? De fazer as suas escolhas. Então não tem Essa é como a falar. frase, essa frase é boa, hein? Essa também então, assim, não tem como falar, a indústria me enganou. A indústria não tá aqui para falar para você o que é saudável ou não. A indústria tá aqui para vender. Então, se ele puder colocar num pacote de bolacha ali um entendimento de que ela é saudável, por uma forma, sei lá, pelo logo dela, pelas coisas que estão escritas, fica a você, né, ao seu critério, ir lá e ler a lista dos ingredientes para saber se está te enganando ou não. Então, o conhecimento em nutrição, o entendimento de nutrientes, de alimentos, de uma base saudável, faz toda a diferença para que você possa ter liberdade de escolha. Tem gente que fala assim, né? Ai, suco de laranja é super saudável. Aí ela toma um suco com 25 laranjas, né? E mais E aí ela já matou 3 colheres de açúcar. e ela, não, mas imagina, suco de laranja. Né, assim, é uma coisa que as pessoas fazem, às vezes, isso foi um exemplo, mas não entende o resultado, o excesso dessa caloria, desse açúcar, enfim. Por Sim. isso que não é virar uma nutricionista, mas é Não, entender, né? não. Saber ler um rótulo, é entender o que faz bem, o que não faz, e também juntar isso com o entendimento do teu corpo, né? Porque você percebe, poxa, toda vez que eu como determinado alimento, eu percebo que não me cai bem, que a digestão fica mais lenta, ou que isso me dá sono, ou que isso me dá disposição. Tem gente que já traz essa fala, eu não posso com determinada coisa, que eu já vi que isso me faz mal, né? Sim, Mas o sim. que ela sabe? Você parou para se perceber, né? Sim, isso entra lá na primeira dica. O quanto que o Perfeito. autoconhecimento é a autocura, né? Se eu sei que algo não me faz bem, para que eu vou continuar fazendo? Perfeito. Tem uma questão, assim, para a gente finalizar aqui, que eu trago bastante nos meus atendimentos no consultório, que é dividir o meu processo, o meu método em duas fases, né? Eu trabalho com processamento de memória, né? Que é liberando todas as memórias que estão no nosso corpo, as experiências traumáticas, os dramas que, na verdade, a gente não acessa de uma forma consciente, mas são os grandes impedimentos que a gente tem de conseguir fluir em determinadas questões. Mas em paralelo a esse trabalho que eu faço, que ressignifica a experiência, a forma de sentir, eu trabalho a consciência
porque a pessoa precisa entender que ela deve se tornar o seu próprio terapeuta, né? Então, Sim. assim, ó, vamos entender sobre o que que é consciente, o que que é inconsciente, o que que são crenças, o que que é repetição de padrão. Então, é muito importante você ter, é o que a Renata falou, o conhecimento liberta. Quando você é uma autoridade na tua vida, quando você tem essa força, essa clareza, isso não quer dizer que você não vai mais cair. Mas você vai cair, não vai ficar muito tempo ali, que você tem recurso, você sabe distinguir o que é certo do que é errado. E isso que é importante, né, Rê? Sim, sim. E o que é certo e o que é errado para você, né? Não que alguém te falou, você que decidiu isso. Então, É, acho que fechamos as quatro dicas de ouro. verdade. E as 3 lives. E também a boa notícia que nós íamos falar aqui é que a gente vai continuar com algumas lives, com conteúdos, com informações relacionados a emagrecimento, a mudança de hábitos, dentro desse conceito de que você precisa definitivamente incorporar a ideia de que emagrecer não é seguir uma dieta, é um estilo de vida e perceber todas as frentes que fazem parte desse processo. O nosso objetivo aqui, quando a gente se junta para falar sobre emagrecimento, sobre bem-estar, sobre dieta, é justamente despertar essa consciência em vocês. Por isso que eu, da psicologia, a Renatinha da nutrição, nos colocamos juntas neste programa aqui. Legal. Agora, até para a gente dar continuidade e falar o que vocês querem ouvir, mandem as dúvidas, as reflexões, a experiência de vocês, porque aí a gente vai trabalhando também em cima desses conteúdos, né? Essa interação é muito legal. A gente está tendo muito, né, Rê? A Sim, tá gente muito já até legal. preparou coisas para falar muito interessantes que vieram a partir de coisas que vocês trouxeram para a gente. Então, Sim. continuem. Só continuem porque ajuda a gente a ajudar vocês. Com Basicamente isso. certeza. Muito Tá obrigada. bom. Muito Renatinha, obrigada. adorei, adorei. Eu também adorei mais uma vez. Um beijo. Até daqui a pouco. Beijo, fica com Deus. Beijo, tchau.